O que significa onju, dendá e bzá? Se você é nativo de português, você fala essas três coisas o tempo inteiro. Onde o carro tá? Onde o computador foi parar? Mãe, cadê meu cinto preto? Tá dentro da gaveta! Pega minha marmita, que tá dentro da geladeira. Se precisar estudar mais inglês, poxa. Você quer emagrecer? Precisa comer mais legumes. Agora eu te pergunto, se você tivesse um amigo estrangeiro, você ensinaria pra ele falar onju, dendá e bzá? Eu aposto que não. E da mesma forma que é estranho um gringo chegar e falar eu guardo minhas roupas dentro da gaveta, é estranho você incorporar esses fenômenos fonológicos do inglês que a gente está estudando aqui na sua fala. E o que isso quer dizer, Felipe? Basicamente, quando a fonologia da fala sofrer esses fenômenos fonológicos, a gente só está prestando atenção no nativo falar. A gente não quer incorporar isso na nossa fala. Por exemplo, a frase eu amo ela. Eu vou te ensinar a falar I love her. O nosso reflexo é olhar a palavra love e falar love. Por quê? Porque a gente está vendo um O escrito, logo a gente quer pronunciar love, mas na verdade a vogal que está ali é o chapéu chinês, é o carrot, love. Entretanto, quando um nativo estiver numa situação de fala mais relaxada, digamos assim, é possível que a palavra her sofra um apagamento e ele diga I love her. Perceba que ouvir inglês é diferente de falar inglês. Quando o assunto é falar inglês, você precisa pensar na fonologia das palavras. Agora, quando o assunto é entender inglês, você tem que decodificar. Basicamente, você aprende para depois desaprender. Brincadeira. Agora falando sério, entender inglês real é muito mais do que saber inglês, é decodificar. É por isso que a gente vai chamar essa série de análises de coding. Essas decodificações nada mais são do que eu explicando todos os fenômenos fonológicos que acontecem quando falamos um idioma, que nesse caso é o inglês. Saber esses fenômenos fonológicos corta caminho para entender os enunciados reais. Afinal, esses fenômenos são linguísticos, no sentido biológico natural da palavra. Tudo que a gente vai estudar aqui. A ligação, a redução, o apagamento, vozeamento, desvozeamento, a palatalização, a debocalização, etc. Tudo isso são princípios universais de todos os idiomas do mundo. Em todas as línguas ocorrem esses fenômenos fonológicos que, aliás, a escrita não consegue representar. Ai, Felipe, mas eu tenho trauma com meu listening, é muito difícil. Não. Não adianta você entender o que é um fenômeno fonológico e não praticá-lo e revisá-lo. Não existe esse negócio de trauma no inglês. O que existe é a pessoa preguiçosa, que ela quer entender uma coisa e quer saber usar isso sem ter que praticar e revisar. Não dá. Em inglês, independente da habilidade, se é listening, se é speaking, você precisa entender e depois praticar e depois revisar. Então, não existe esse negócio de trauma no inglês. O que existe é disciplina pra gente praticar e revisar. Faz o seguinte, assiste aqui 5 ou 6 vídeos da minha série de análise, de coding, e eu quero ver. A sua audição vai melhorar pra caramba em inglês. E eu só vou pegar os fenômenos mais relevantes que ocorrem em quase 100% do tempo quando um nativo fala inglês. E todos os fenômenos que eu abordo aqui são aplicáveis ao inglês, ao português e a qualquer outra língua. Além disso, eles se repetem o tempo inteiro. Uma vez que você entendeu e praticou o que é uma redução, por exemplo, toda hora você vai perceber ela acontecendo e você vai identificar mais facilmente quando ela acontece. Ah, Felipe, mas por que os nativos falam assim? I love her. Bem, como her está na posição átona, isso ocorre mesmo. E eles não fazem de propósito, eles nem sabem que fazem isso. Assim como você, quando fala bzá, não percebe. E você fala isso o tempo inteiro. Ah, Felipe, mas eu quero falar igual um nativo. Eu quero falar assim, ó. I love her. Gente, o que eu vejo de professor de inglês querendo ensinar isso para os alunos não é pouco. Mas você sabe o que eu acho disso? É péssimo. Primeiro,
você vai ter que fazer um mega esforço, reservar um tempão para aprender esse inglês aí todo alterado. Você vai levar um tempão da sua vida para falar assim e não vai mudar muita coisa. Segundo, as pessoas do mundo que falam inglês, que não são os nativos, né, os chineses, indianos, franceses, italianos, etc., eles vão ter a mesma dificuldade para entender que nós temos. Então, é preferível que você use a fonologia correta das palavras do que querer parecer um americano e falar cheio desses fenômenos aí. Então, isso quer dizer que mesmo que você pareça um americano ou um britânico falando inglês, o resto do mundo vai detestar o seu inglês. Terceiro, se você realmente quer parecer ou imitar um americano ou um britânico, é só você lembrar do quão estranho é um estrangeiro falando dendá. Então é o seguinte, toda vez que você vir meus vídeos aqui de análises, lembre-se que eles são um exercício de decodificação. Você só precisa treinar o seu cérebro para entender isso. Em momento algum, isso pode se tornar um exercício de speaking. Quando você for falar inglês, seja claro e use um dos sotaques padrões do inglês, como o RP ou SAE, que são os sotaques que eu trabalho aqui no canal. Olha só as palavras com as quais eu comecei o vídeo explicadas. Bza. O P vira B, vozeamento. O R desaparece, apagamento. Onju. O D é pronunciado como D, palatalização. Dendá. O DEM de dentro junta com o DA, ligação. Ou seja, os mesmos fenômenos fonológicos que a gente vai estudar em inglês. O que você precisa não é só saber que eles existem, mas ficar treinando o seu cérebro para entendê-los através de análises como esta. It's brain training. Então se inscreve aí e bora começar esse decoding!